Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods. Hoje um papo internacional aqui. Antes de a gente apresentar nosso convidado, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Nosso Instagram é o @txm.methods, no LinkedIn TXM Methods. E no YouTube, o nosso canal TXM Business tem um conteúdo muito bacana, gratuito para você. Assiste lá, curte, compartilha, comenta, tá tudo à sua disposição. E agradecer também ao nosso patrocinador pessoal da ARR, Absorção de Ruídos Reverberantes. Esses painéis aqui, ó, que vocês estão vendo, lindões, eles não são só bonitos, eles são para absorver o ruído e melhorar a acústica aí da sua sala. Então você que tem um estúdio, uma sala de podcast, ou quer só melhorar a acústica, você pode fazer com eles. E é totalmente personalizável, tá? Então você faz a arte que você quiser e o pessoal te dá uma mão também. E a gente tá aqui hoje com Thiago Matoso, diretamente de Portugal, nosso diretor de operações. Seja muito bem-vindo novamente, Thiago. Valeu, Maca. Obrigado mais uma vez. Tá um prazerzão estar aqui de novo, né? Bater um papo. Vamos lá, vamos ver o que tem de novidade depois de uma temporada europeia lá em Portugal. Faz um ano já? Faz um ano e quase 2 meses, cara. Um ano e 2 meses. Saímos dia 7 de setembro. Costumo brincar, né, que no dia da independência a gente voltou pra matriz, né? Então chegamos lá dia 8 de setembro e então, quer dizer, realmente, quase um ano e 2 meses dessa experiência nova pra mim e pra toda a família, né? Massa, cara, a família que tá aumentando também, né? Tá aumentando também, cara. Logo mais chega mais um herdeiro aí, se Deus quiser, com saúde pra encorpar e trazer alegria aí, cheio de saúde. Que massa. Antes que eu esqueça, a gente tem um presentinho especial aí pra ti. Copinho aí, térmico da TXM com o seu nome. Poxa vida, hein? 100% personalizado. Pô, obrigado. Vice, a gente tava esperando adorei, cara. chegar adorei. aqui. Só ouço falar, isso é daquelas coisas que eu nunca tinha experimentado. Só ouvia falar, copo Stanley, dizer que é bom, vamos lá. Aí, ó. Agora tu pode tomar uma Super Bock aí no... Super Bock. E qual que é a outra famosa lá? Tem a Sagres, né? Mas há aquela disputa, né? De tipo, qual é a melhor e tal. E aí a gente não vai entrar nessa briga aqui, que é de lá, né? Entre Porto, Lisboa e essas coisas. Então é bom que esconde também qual que tá aqui dentro. É bom. Né? Legal, obrigado, gente. Imagina. Adorei. Ô, Thiago, pra gente começar esse nosso papo aqui, ecossistema de inovação, de empreendedorismo de Portugal, Europa. O que tem de mais diferente ou de diferente comparado com aqui? Cara, sabe que esse foi o meu grande objetivo nesse primeiro ano, né? Chegar lá e além de todos os desafios pessoais, claro, obviamente, né? De reconstruir a vida num outro país, mas profissionalmente falando, de, cara, me aproximar das pessoas, das entidades, conhecer, enfim, felizmente conheci já muita gente legal, já tive a oportunidade de ir em vários eventos, desde o Web Summit, né? Que é talvez o mais conhecido que ocorre lá e os maiores eventos do mundo. E também eventos locais e encontro de incubadoras. Esse foi um evento muito legal que eu tive a oportunidade de ir. Dentro lá existe uma entidade em Portugal chamada Startup Portugal, que é a grande líder hoje dos movimentos, do recurso, né, financeiro também, tanto para startups quanto para incubadoras e outras ações. E felizmente tive a oportunidade de fazer um bom contato lá e participar desse evento que chama Incubex, que reúne todas as incubadoras organizadas dentro da Rede Nacional de Incubadoras, né, que é um trabalho também recente que a Startup Portugal vem reestruturando, muito para criar também um padrão de programas, de estrutura, de oferta de serviço para todas as regiões do país. Então, a partir desse meu contato com a Startup Portugal, que eu comecei a entender um pouquinho melhor de tudo que acontecia lá, né? Participando dos eventos, conhecendo as pessoas. Cara, assim, não tem tantas diferenças do que a gente faz. Claro que as diferenças naturais, vamos dizer assim, de países com dimensões muito diferentes, né? O Brasil, a gente está falando de um país continental, mais de 200 milhões de pessoas, né, enfim, empresas muito grandes, startups de referência e já com impacto global, e Portugal, um país muito menor, né, com 10 milhões de habitantes, mas ainda assim com resultados bastante expressivos em várias áreas, né? Dá para destacar lá uma das empresas mais conhecidas de lá, a Farfetch, né, aquele e-commerce de moda de luxo, né?
que até passou por uns períodos aí meio turbulentos recentemente, mas que nasceu de lá, já tomou o mundo. Então, essas são diferenças, mas que faz parte da natureza ou do país, né? Eu estou tentando também, assim, ainda é um exercício em curso de entender um pouco mais da mecânica de fomento, de estrutura de apoio, né? Porque aqui a gente já conhece muito bem essa estrutura de pré-incubação, incubação, aceleração. Lá existe também, mas às vezes com uma nomenclatura diferente, né? Por exemplo, pré-incubação é algo que eu, se eu não me engano, nunca ouvi lá. Já ouvi muito ideação, já ouvi ignição, né, programas de ignição, que no fundo são bastante similares com os nossos. Eu acredito, sabe, Maca, que como cara, a internet, a conectividade está tornando as fronteiras quase inexistentes, é muito improvável, especialmente quando a gente fala de Ocidente, né? Talvez existam coisas diferentes no Oriente, né? Que realmente tem uma diferença cultural, histórica muito grande. Mas falando de Ocidente, Américas, né, Estados Unidos e a própria Europa, eu acho que as coisas caminham em ritmos bastante parecidos, assim, com estruturas parecidas, porque as pessoas têm acesso às mesmas informações, né? Hoje em dia, pela facilidade da comunicação, da conectividade. Então não tem diferenças tão substanciais, assim, falando de essência, né? Claro que tem que entender aí talvez os aspectos culturais, Sim. né? Então eu acho que isso aí reside uma coisa diferente, a forma como as pessoas interagem, a forma como elas se relacionam, porque os mecanismos são muito parecidos. O que muda às vezes é o nome, né? A forma como ela está estruturada, mas no fim do dia não tem grandes diferenças. É mais. Quer dizer, existem diferenças importantes, mas elas são no detalhe, né? E que às vezes não é tão fácil e tão rápido de entender. Essa entidade que é a Startup Portugal é uma entidade governamental ou não? Sim. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, quando o Salomão esteve lá no começo do ano, a gente tem uma reunião lá em loco na sede da Startup Portugal, que fica dentro do Ministério da Economia em Lisboa. Então é pública, eles fazem a gestão. Existe uma entidade lá similar ao que é o Sebrae aqui para nós, né, que se chama IAPMEI, que é um Instituto de Apoio ao Micro e Pequeno Empresário, coisa, né, do gênero, essa sigla. Porém, né, para essa parte de startup, de tecnologia, de inovação, está muito centrado hoje, está muito na mão da Startup Portugal. Né? Eles inclusive estiveram aqui no Startup Summit, em Floripa, com uma delegação, acho que até como patrocinadores. Como eu não estava aqui, não sei se eles tinham stand ou coisa do gênero, talvez tivesse, inclusive. E, logicamente, pelas questões históricas, né, entre os dois países, existe muito interesse nos dois fluxos, né? O Brasil olhando Portugal como uma boa porta para o mercado europeu e Portugal olhando o Brasil pelo potencial de negócios enorme por conta do tamanho do país, né? Enfim, do volume de negócios, do número de empresas. Então, eu acho que tem muito a crescer essas relações entre Brasil e Portugal no sentido de ter mais cooperação entre, especialmente, startups e ecossistemas de inovação. E tu sente alguma resistência deles por te ser brasileiro ou não? Não, cara, assim, eu sempre fui muito bem recebido, né, por onde andei. Evidente, eu acho que tem algo que não é exclusividade de Portugal, que faz sentido em qualquer lugar, que quando você tem alguém que faz essa conexão, que te apresenta para alguém, isso obviamente facilita. Claro. Né, porque eles são bastante formais em alguns aspectos, né, até de conversar assim com uma linguagem mais formal, mas uma vez que você se aproximou e baixou essas primeiras, né, barreiras, fica muito tranquilo, sabe? Então nunca senti nenhum tipo de problema pelo fato de ser imigrante, estrangeiro ou brasileiro, né? Pelo contrário, acho que entre Brasil e Portugal, nessa área específica, né, de por onde transitei, cara, sempre fui muito bem recebido, as pessoas demonstravam bastante interesse no que a gente fazia, né, porque eu vejo que hoje o nosso trabalho aqui na TXM já alcançou resultados em números expressivos, né, que chamam a atenção. Então, por exemplo, quando estive lá nesse Incubex, esse encontro de incubadoras,
todo momento que tinha oportunidade de me apresentar e, obviamente, contar um pouco do trabalho que a gente fazia aqui, chamava atenção e as pessoas faziam perguntas e queriam saber mais, o que funcionava. Inclusive, a partir desse evento, eu passei a conhecer muito mais pessoas dessa rede, e tive a oportunidade de visitar outras incubadoras em Braga, Guimarães, Coimbra, no próprio Porto, na cidade do Aveiro, né, e conexão com outras localidades, inclusive, que acabam sendo um pouco mais distantes e que não fica tão fácil a visita pela distância, mas que pude me conectar também com pessoas de Évora, né, Cascais, própria Lisboa. Então, assim, cara, né, o pessoal respeita muito o que a gente faz aqui também, né, e acho que essa ligação histórica entre os países mais aproxima do que distancia. Que massa. E a ligação das startups de Portugal, desse movimento de startup de Portugal com outros países da Europa, ela é fácil, é mais restrita? Como é que tu vê isso? Cara, então, como Portugal realmente é um mercado pequeno, né, se a gente considerar outras escalas, obviamente que lá se fala muito nisso, né, e que a startup portuguesa ela não pode nascer se concentrando e se limitando à geografia portuguesa, né, já tem que nascer meio que europeia ou quiçá global, né, como a gente vê em outras localidades, né, países como Israel, por exemplo, né, que também tem uma história, uma cultura empreendedora de inovação vasta, porque, de fato, quem começa lá já tem que começar com essa cabeça meio global, né. Um fato bem interessante e que eu pude perceber estando lá é como o pessoal fala muito bem inglês lá. Então, assim, que é a língua internacional dos negócios, mas muito bem mesmo, assim, né? Então, a boa parte dos eventos que eu fui eram em inglês, todas as palestras, painéis, tal, tudo em inglês. E, obviamente, que isso é o código que ajuda demais a você se aproximar com o mercado internacional. Então, eu também voltei a estudar inglês para melhorar o meu, né? Acho que é importante. Aproveitei esse gatilho para voltar a estudar isso. Então, assim, cara, óbvio, no início todo mundo busca ali os seus primeiros clientes no seu primeiro nível de contato, onde tem menos barreiras, né? E invariavelmente são clientes portugueses. Agora eu vejo que para virar e ter um tamanho um pouco maior, tem que ter, obviamente, pensar em outros mercados, né? E claro, daí o Brasil se mostra como um mercado interessante por conta de não haver a barreira do idioma em alguns aspectos, né? Mas claro, o câmbio também não ajuda, né? O câmbio monetário, né? Mas eu já conheço algumas startups. Tem um brasileiro, inclusive, que eu conheci lá, o Felipe Costa, sujeito muito legal, é brasileiro, do Rio Grande do Sul, que já está lá há mais de 20 anos, foi estudar e ficou. E é CEO, fundador de uma startup muito legal chamada InfraSpeak, que tem escritório aqui em Floripa, inclusive, tem em outros lugares, mais de 170 funcionários, enfim, estava buscando uma nova rodada de investimento e que está pensando global, né? Eu sei que ele tem clientes em outros países da Europa também, tem aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que estão querendo expandir, ou já tem alguma coisa para Estados Unidos, mas o fato é que já está com essa cabeça global. Acho que quando você tem um mercado local pequeno, invariavelmente você tem que começar já com uma visão um pouco mais ousada de outros mercados, né? E a própria comunidade europeia lá, nesse sentido, facilita o trânsito, né, para outras nações lá, outros países, você buscar negócios, clientes em outros países. E além de tu fazer esse trabalho de expandir a TXM para lá, de levar o nome TXM, tu também coordena a equipe aqui, né? E dessa vez 100% online, né? Como é que tem funcionado esse trabalho? Como é que pra ti tá? Antes já tinha muitos momentos online, remoto, né? Mas agora tá 100%. Eu sei que tu tem uma baita equipe aqui, Cristiano, muito bem posicionado aqui estrategicamente, mas como é que é pra ti coordenar essa equipe online? Cara, assim, eu acho que o Cristiano é uma figura-chave, né, nesse processo, é claro, e como a nossa mudança para lá também não aconteceu exatamente de uma hora para outra, foram 6 meses entre a notícia e a mudança de fato,
foi possível que a gente preparasse, né? Deixar essas coisas o mais organizadas possível, porque, de fato, a distância, hoje em dia, especialmente a partir da pandemia, a gente aprendeu a trabalhar, né, à distância, remotamente, mas tem coisas que não são, né, replicáveis remotamente, né? Enfim, o contato diário, encontrar a pessoa, o café, o bater papo, um insight ali numa conversa lado a lado. Então, isso eu confesso que senti, cara, assim, sabe? Eu não tinha previsto, assim, de uma maneira tão clara esse tipo de coisa, mas porque lá eu trabalho num coworking, né, que fica do lado Sim. do colégio dos nossos filhos, então eu deixo eles no colégio e vou pro coworking trabalhar. Então essa solidão lá é algo que eu nunca tinha experimentado, porque eu sempre trabalhei invariavelmente vindo pelo menos 3 vezes por semana aqui para a sede e tal, e gosto muito disso. Eu gosto do trabalho presencial, gosto de sair de casa para ir ao trabalho, né? Ao mesmo tempo, eu acho importante a flexibilidade de você ter a possibilidade de trabalhar à distância para resolver alguma coisa fora do escritório ou da vida pessoal, né? Mas 100% distante, longe, não tendo as pessoas, senti um pouco, admito, assim, né? E reconheci isso só um tempo depois. Mas, cara, é o que é, né? Eu acho que se essa era a condição para viver essa experiência da família, a gente deu um jeito, né? Que tem que criar rotinas de reuniões, de conversa, de comunicação. Acho que quando você está remoto, isso é a coisa mais importante, né? Ter estratégias e métodos de gestão do trabalho a ser feito e de percepção da conclusão ou né, de como o trabalho aconteceu, para que você possa medir, né? Ter uma percepção de medida do alcance ou não daquilo que precisava ser feito. E então, cara, nesses 6 meses que antecederam a nossa ida, tentei, cara, deixar a coisa mais pronta possível, né? Preparar ao máximo o Cristiano para ser uma pessoa do dia a dia, que ia estar perto das pessoas, né? Dos nossos coordenadores, fazendo essa gestão, assumindo a responsabilidade de algumas reuniões semanais, né? Que nós fazíamos como uma estratégia de manter o contato frequente com as pessoas, entender os desafios da semana, apoiando as dúvidas do que precisava ser feito. E ele foi muito bem, né? Eu fiquei muito tranquilo. Acho que o papel da liderança, já ouvi isso algumas vezes em outras pessoas até mais experientes que eu falando, eu acho que o papel do líder é ser substituível, né? Ou seja, criar pessoas que possam, de fato, assumir a posição que você está, não porque você quer deixar ou largar o que você está fazendo, mas para a possibilidade de crescer, de evoluir e trabalhar com problemas novos, né? Então, eu sempre também orientei muito meu trabalho com aqueles que estão próximos a mim, orientados por essa visão. Então, fui trabalhando muito com o Cristiano, falar, ó, Cris, agora tu que vai tocar, tu que vai bater o bumbo do dia a dia aqui com o pessoal, né? E eu ficando mais como uma figura estratégica, ajudando a estruturar algumas coisas que era possível, até para ser algo mais fácil de fazer remotamente. E ele fez com maestria, né? Acho que ele está muito bem. A gente trouxe também um pouquinho antes disso a Ellen para nos ajudar na parte de agendamento, de contato com palestrantes, com mentores, com os próprios coordenadores, e ela também está dando show lá e está evoluindo muito nisso. Então, na verdade, o meu trabalho ficou muito fácil porque eles fizeram magistralmente o trabalho deles também. Coisa boa. E aí vocês têm uma rotina meio que fixa entre vocês ali de reuniões e encontros, né? Sim, sim. A gente tem que tomar cuidado para não ter reunião demais também, né? Senão a gente só se reúne e não trabalha, né? Como brinca por aí. Boa. Não, mas tem que ter, né, cara? Eu acho que toda empresa precisa ter os seus rituais, suas rotinas de reuniões. Porque, no fato, a reunião é a concretização de uma das coisas mais importantes que tem em todas as empresas, que é a comunicação. Né, cara? Você tem a oportunidade de comunicar, alinhar, confirmar que a mensagem que você está passando foi entendida do jeito que tem que ser entendida. E quando a gente voltar a conversar, não vai ter ruído, né, de compreensão. Então a gente cria já há algum tempo, já há alguns anos, a gente tem algumas rotinas de reuniões semanais, né, de one-on-one, reuniões individuais para lidar com questões pontuais individuais.
Então, isso tem dado bastante certo. Às vezes a gente muda um pouco a dinâmica, percebe se deu certo, se não deu, tem que voltar com a antiga, mas eu vejo que isso é importante. E para o trabalho remoto, mais ainda, né? E o fuso são 4 horas, né? Entre 4 e 3, né? Dependendo do horário de verão. Agora, justamente nesse fim de semana que passou, saiu o horário de verão português, Uhum. né? E aí, então, caiu para 3 horas. Agora 3 está em horas. 3 horas a diferença de fuso. Atrapalha Então, muito ou é contornável, tranquilo, assim? cara, eu acho que é contornável, com certeza, né? E isso é muito bom porque, na verdade, pelo menos eu achei muito bom, porque me forçou a ser mais eficiente, né? Uhum. Porque o que que acontece? O meu dia útil lá, após deixar as crianças no colégio, começa por volta de 9 da manhã. 9 da manhã, aqui o Brasil ainda está dormindo, né? Via de Uhum, regra, uhum. assim, né? Não estamos ainda no horário útil. Então, eu aproveito, às vezes, a minha manhã para fazer coisas que pessoais, Uhum. ir na academia, ir no supermercado, resolver uma questão pessoal, porque não adiantaria eu tentar contato aqui, porque não faria sentido, não estaríamos no fuso, né? Uhum. Então, a minha relação com o Brasil, de reuniões e contatos, começa ali por volta de 11 meio-dia, Uhum. né? Porque é 7, 8 da manhã, dependendo do período do ano, né? Do horário de verão, mas é onde começa. E aí vai até no meu horário lá por volta de 5 e 5 e meia da tarde, né? Que aqui vai até o começo da manhã. Então eu acabo tendo uma janela razoável, né? De 5 horas Uhum. de interseção com o Brasil. É mais do que suficiente para você fazer reuniões. Uhum. Porque o trabalho, isso aí só impacta em reuniões, né? Porque Sim, o sim. trabalho executivo ali, focado, de desenvolver algum projeto, alguma estrutura, eu posso fazer no horário, em qualquer horário, né? Então Claro. Às vezes até melhor, porque não tem não, interferência. não atrapalha tanto assim, né? Não atrapalha tanto. Isso não é um fator dificultador exatamente, não. Não é o mesmo fuso, mas dá para contornar, assim. Massa, É. massa. O mais difícil, na verdade, né, Maca, são as atividades noturnas, né? Que a gente faz Ah, bastante. sim, é isso Esse aí. pega. Esse pega porque daí acaba sendo muito tarde lá. Uhum. E como a minha rotina começa às 6 da manhã, Pá. aí, cara, teve um período no começo, quando eu cheguei lá e não ainda tava. Acho que eu tava ainda meio no fuso brasileiro. Aham. E teve uma semana que eu fiz 3 atividades noturnas, assim, Bom. lá. Porque aí lá começava às 11 da noite, Uhum. acabava, sei lá, meia-noite e meia, 1 hora. Mas aquela adrenalina de fazer Claro. o webinar, a palestra empolgado, até baixar aquela adrenalina e conseguir dormir, era 2 e meia da manhã, e aí pra acordar às 6, cara. E tem que falar baixinho pra não acordar ninguém. Ah. Mas, cara, foi impressão. Eu fiz isso 3 noites seguidas, né? No quarto dia eu falei com o pessoal aqui, falei, gente, acho que vai ter que rever essa questão, porque parece que eu tô saindo de um carnaval, assim, de Imagina. 3 noites mal dormida. Cara, um cansaço absurdo, assim. Então, isso impacta, né? Isso impacta. Que é uma pena, porque eu adoro fazer esses webinars, né? Só que Uhum. nessa temporada aqui de 2 semanas no Brasil eu fiz 2 e Coisa foi super boa. legal, eu gosto, né? É meio que tá em sala de aula, né? Que eu Aham. adoro, mas pra lá fica um pouco mais difícil. Às vezes o pessoal consegue agendar para pro horário aqui brasileiro final de tarde, então lá não é tão tarde à noite e dá pra fazer de boa, mas é o ponto que mais pega mesmo. Massa. É. E no outro podcast eu resgatei algumas coisas. E pra você que não assistiu, não ouviu, assistiu o outro podcast, volta lá que a gente já gravou um podcast muito legal com um tema específico sobre mentoring com o Thiago, tá? E a gente falou sobre algumas questões lá que eu queria fazer um update aqui, fazer a Bora. gente evoluir aí. A Legal. função, tu é um designer, né? Tua carreira toda foi estudando sobre design. A função do design nos negócios vem mudando e vem se atualizando. Uhum. Hoje, como é que tu enxerga a função do designer ali dentro da cadeia toda de negócios de uma corporação? Olha, cara, assim, eu acho que ainda tem muito espaço, ainda tem muito espaço, né? O design, ele ganhou novas áreas de atuação nos últimos anos, especialmente nesse mundo de tecnologia. Algumas das suas ferramentas ganharam espaço ou
ou invadiram também outras áreas dos negócios. E é fácil a gente ver alguns métodos e técnicas do design sendo adotados para o desenvolvimento de novos negócios, novas soluções, aprimoramento de processo, produto, serviço, o que for, né? Então surgiu o design de serviço, o método design sprint para fazer soluções em ciclos curtos e rápidos, né? E prototipação, que é algo que a gente também, né, o design sempre usou muito como uma forma de testar rápido, fácil, alguns aspectos de uma solução, algo muito adotado. Então eu acho que tem muito espaço ainda, né? Eu acho que tem muito espaço. Talvez falta um pouquinho mais na nossa turma dos designers se abrir um pouco mais para esse mundo dos negócios, né? Entender, sair um pouquinho do seu limite ali da parte de projeto, não, eu faço só isso, e tentar ter uma visão mais ampla de como o design contribui ou expande ou se conecta com outras áreas da empresa ou mesmo do ecossistema para ter uma visão mais ampla, né? Eu vejo que tem muitas profissões que acabaram ocupando o espaço de gestão por justamente terem essa visão mais ampla, né? Acho que é inegável como a engenharia fez isso de uma maneira assim, admirável. Só você observar a quantidade de engenheiros que ocupam, né, posição de diretores, se levam em grandes empresas, porque tem essa visão de negócio. Não é aquela pessoa que ficou no projeto, né? Porque, de fato, do ponto de vista essencial da tarefa, engenharia e design não são tão diferentes. Você trabalha com um projeto, né? Os elementos e os resultados são diferentes, mas é trabalhar com um projeto. Agora, talvez pela engenharia ter uma visão um pouco mais ampla ligada ao mundo dos negócios, consegue conversar melhor, ter uma visão de gestão, ter uma visão financeira. E tudo isso são coisas importantes na hora que você está desenvolvendo um projeto, né? Eu acho que o projeto ele é parte de uma engrenagem mais complexa. Ele não é uma engrenagem sozinha que eu vou criar, conceber, segundo a minha visão, e os demais precisam de alguma maneira se adaptar àquilo. Eu acho que é um processo complexo. E toda vez que eu vi algum profissional designer tendo essa visão um pouco mais ampla de mundo, de negócio, de conexão com outras áreas, até de empatia com as outras áreas, né? Flexibilizando algo que você gostaria de fazer no seu projeto porque uma outra área tem uma limitação, isso aí normalmente você ganha mais espaço, você ganha mais respeito como profissional. Então, eu mesmo, né, como designer, hoje em dia eu já pouco ou quase nada trabalho com design efetivamente, ou propriamente dito, né? Por quê? Porque fui abrindo a minha jornada de formação e de experiência para áreas correlatas, né? Trabalhando com estratégia, trabalhando com marketing, trabalhando com desenvolvimento de negócios. Mas é lógico, o drive de design é muito bom, é muito legal. E tem até outra figura ilustre aqui de Florianópolis, o Theo Orozco, fundador da Exact Sales, né? Enfim, ele é designer de formação e ele também faz muito essa defesa do modo de pensar e agir e a estrutura, o framework de trabalho do design como uma estrutura muito boa para você construir negócios, para você construir soluções, né? Com empatia, com os testes, com a prototipação, tanto que tudo isso tem surgido, né? Inclusive com o design thinking, com outras variantes ou outras metodologias, outras abordagens de design, tem ganho bastante espaço. Então, cara, com certeza o design tem espaço, ainda o mercado tem muita coisa que pode ser adotada do design, mas o design também tem que ter uma visão mais de negócio. Acho que essa é a minha contribuição para esse assunto. Boa. Boa. Eu acho que o design, algumas pessoas ainda têm a mania de achar que ele tá para estetização do produto, para embelezamento, mas ele já tá muito mais estratégico, né? Ele já tá muito mais avançado. E é que nem tu falou, acho que o drive do design, ele é muito humano, muito de pensar nas pessoas, e quando ele começa
a ser mais estratégico ali, a pensar de uma maneira mais estratégica, ele contribui muito para o mundo dos Sim, negócios. sim. Cara, e assim, né? Isso que eu falei também não é uma coisa tão simples, tá? É difícil. E eu, agora, enquanto tu falavas, eu também lembrei que uma vez eu estava conversando com um profissional, designer que eu conheço de um dos maiores escritórios de design do Brasil, que atende clientes gigantescos globalmente. E quando eles conquistaram um certo cliente, eu vou, né, não vou citar nomes aqui, porque eu não sei o que eu de fato poderia contar, mas acho que vocês vão me entender. Numa conversa que eu tive com ele e tinham conquistado uma conta bem grande, uma empresa em nível global, eu falei, cara, como está sendo essa experiência lá? Enfim, falou, cara, bem desafiadora, porque estamos chegando agora, né, com uma conta global, é uma empresa enorme e a gente tem que se provar. Mesmo sendo eles um super escritório de Imagina. design, muito conhecido, ele falou, cara, não é assim, não é porque eu já cheguei Uhum, nesse patamar que eu tenho carta branca por onde eu ando. Então ele falou, claro. cara, então ainda tenho que ir lá fazer um projeto um pouco menor para mostrar valor de fato com quem eu vou me correlacionar lá da gestão da empresa. Óbvio, sempre fazendo uma estratégia de over delivery, entregando um pouco mais, Uhum. mostrando um pouco mais para dar aquela superar a expectativa do cliente e aos poucos ir construindo a confiança entre né, do cliente para com a gente, para que a gente possa ir de fato ousando mais, propondo coisas mais profundas. Então não é fácil esse movimento, né? Mas tem que ser feito. Né? Eu acho que quanto mais você estiver aberto a aprender coisas novas, aprender sobre coisas do cliente, ser muito curioso, isso também tudo isso vai virar elemento de riqueza para as tuas proposições também, né? Uhum, uhum. E inclusive para argumentar sobre as suas proposições. Então, cara, tem chão, mas tem que ter vontade, tem que querer, né? E acho que isso vem junto também de. Hoje a informação está muito mais fácil para todo mundo. Antigamente contratava, vamos falar de publicidade, uma agência de publicidade que era gigante, uma W Brasil da vida. Cara, tu não tinha acesso a outras grandes, assim, tu não triangulava muito nesse meio. Hoje o pequeno escritório pode ter uma grande vantagem competitiva em cima de um grande escritório. Então até o grande tem que se provar a toda hora, a todo momento. E eu vejo muito isso super legal na TXM também. E tu, acho que como diretor de operação, vai saber dizer melhor. A gente tem uma metodologia que ela é toda feita baseada em design, né? Construída em cima de pilares do design. Mas não é por isso que quando a gente chega num cliente novo, a gente não vai provar que ela é boa, a gente não vai super entregar, né? E eu queria saber como é que tu vê esses novos clientes, esse novo momento da TXM com novos produtos. A gente vê aí o challenge cada vez mais se firmando, né? A gente já fez 4 ou 5 challenges esse ano, que era um produto super pequenininho lá no começo, o Corp ganhando um espaço cada vez maior. Como é que tu enxerga esses outros produtos da TXM, que são baseados na nossa metodologia, mas são diferentes entre si também, nesse novo momento em que estás vivendo, assim? Uhum. Cara, eu acho que os produtos da TXM eles foram sendo construídos à medida, em parte, com demandas do mercado, que eu acho que é como tem que ser, né? A Uhum. gente identificando oportunidades de mercado, mas também dentro de uma estratégia de como se fosse uma cadência ou uma sequência de soluções. Né? Então hoje a gente consegue perceber que não são produtos soltos, né? A gente pode conectar um ao outro de maneira coerente e ao mesmo tempo eles também muito vivos, né? Uhum, uhum. Porque a cada implementação que a gente faz, a gente sempre tenta aprender com aquilo e aprimorar. Né? Eu acho que o próprio ciclo de desenvolvimento do design, com a prototipação, com o teste, com o aprimoramento, isso a gente faz isso dentro dos próprios produtos. Falando especificamente isso lá para Portugal, cara, então, é um pouco daquilo que eu falei no começo, né? Eu estou tentando encontrar quais são os produtos espelho lá, né? O que se Uhum, faz lá uhum. parecido, até para de repente identificar que não se tem algo que Claro. não se faz lá, né? E aí Ou não tem como espaço. Não, para isso aqui não tem espaço. pode ser, porque tem muita gente já de Uhum, repente, uhum. né? Enfim, já está saturado,
Mas esse é um dos desafios lá. Então agora, voltando para lá, provavelmente nos meus próximos meses eu vou fazer novas aproximações com as incubadoras, com outras entidades lá, para ver se qual desses produtos faz mais sentido, né? Os meus primeiros contatos foram muito de aproximação, assim, bem relacionamento, entendendo esse perfil de comportamental do português, né? Para me aproximar e construir, inclusive, essa confiabilidade que eu estava falando há pouco claro. aqui. Acho que eles precisavam entender quem sou eu, né? Enfim, o que eu faço, o que eu poderia contribuir. Já estou envolvido lá, já faço mentoria num programa por lá, já fiz palestra em universidade, já fiz alguns. Estou conversando para fazer alguns webinars por lá. Nossa. Então, lógico, assim como eu estava explicando a questão dos estúdios, dos escritórios, aqui talvez eu já tenha alguma notoriedade, talvez aqui as pessoas já conheçam, já reconheçam o meu valor, a minha competência, mas lá não. Então eu também não posso chegar lá dando carteiraço, dizendo, não, Claro, eu sou diretor de operações, disso, daquilo, milhares de projetos, milhares de mentorias. Não. Tem que provar, né? Não adianta. Então eu também tô fazendo muito isso e para ver que tipo de entrada cada um desses produtos pode ter lá. Algumas coisas eu vejo com mais possibilidade, outras menos, porque a realidade social é diferente. Né? Então, por exemplo, um produto nosso aqui que tem ganho bastante força, o Co-Creation Social Lab, né? O TXM Social Lab, que é voltado muito para o empreendedorismo, né? Dentro de áreas com vulnerabilidade social. Lá, por uma questão econômica, é uma realidade muito mais escassa, felizmente, do que aqui. Né? Então, talvez é um produto que não vai ter tanto espaço por lá. Né? Em compensação, tem outros que pode fazer sentido, como o próprio Challenge, né? Com esses desafios universitários, ou mesmo ligado à inovação aberta com grandes empresas, que eu vejo que lá já estão se movimentando junto ao ecossistema. Então, cara, estamos aprendendo sempre. Estamos aprendendo sempre. E tu falou desse processo de mentoria, que já estás falando. A gente tem na TXM um processo de mentoria que tu ajudou a construir muito. A gente lançou até um curso agora recente sobre como ser mentor, várias dicas, vários insights. E a gente tem um processo mais ou menos desenhado, até bem desenhado, assim, de como fazer a mentoria. Dá para replicar esse mesmo jeito para lá? Claro que é um pouco individual de cada um, né? Sim. A mentoria do Thiago, mas o jeito TXM de fazer mentoria, dá para se aplicar lá ou tem algo muito diferente que tem que ser feito lá? Algum tipo de pergunta, algum tipo de interação diferente? Cara, é bem parecido, pelo menos pela experiência que eu tive, é bastante parecido. Não tem nenhuma diferença que seja assim substancial para a gente comentar e discorrer aqui. Acho que nada muito diferente, né? Eu estou mentorando um programa muito parecido com o nosso, ele dura 8 semanas, com mentorias semanais, 1 hora por semana. Né? Eles têm lá um framework de trabalho, onde eles têm algumas ferramentas que preencher, né, e tal. Então, cara, é realmente bastante similar aqui com o nosso, né? Eu já fiz mentorias também em eventos, assim como se fosse do Challenge no nosso. Também é muito parecido, faz algumas rodadas. Já fiz alguns talks lá com a moçada lá que estava participando. Então não é muito diferente, não. Bastante similar. E tu vê que isso é Brasil, Portugal, ou a gente pode dizer que esse jeito, assim, é uma tendência mundial, assim, pela tua experiência? Claro que não viajou o mundo inteiro, Sim, não foi, sim. mas pela tua experiência... Cara, eu acho que não é tão diferente, não. Eu acho que não é. É claro que, como a gente inclusive fala nos nossos webinars sobre mentoring aqui, e eu também reforço muito isso, aqui a gente está falando de mentorias formais estruturadas dentro de um programa, mas eu acho que tem as mentorias informais, elas acontecem em tudo que é lugar, de tudo que é jeito, e aí provavelmente tem muita variação de um lugar para outro, principalmente no perfil do mentor, né, da forma como ele gosta de agir e trabalhar com os seus mentorados, que é um líder para um liderado, um pai para o filho, um professor para um aluno.
Então, aí cada um meio que tem o seu jeito de conduzir, assim, né? E até o mentorado, de procurar o mentor, né? Claro. Quando precisa, para que precisa, né? Que tipo de ajuda vai buscar. Então, acho que é mais por aí, porque o processo em si, ele transita em certos limites, né? Porque Uhum. talvez, dependendo se for tão diferente, talvez já não seja nem mais uma mentoria, uma consultoria Sim, sim, ou uma sim. assessoria, né? Então, acho que a mentoria em si, como ela tem os seus limites mais ou menos definidos ali, não creio que seja tão diferente a mentoria em si, e mais o perfil do mentor e como ele gosta de às vezes, ser mais provocador, mais direto, mais duro, dar mais porrada, ou ser mais gentil, mais na manha, né? Ser mais, enfim, tratar de maneira menos incisiva, mais pegando na mão. Então, eu acho que o que talvez mude mais é o perfil do mentor mesmo. Que massa. E a gente sabe também que, além de design, mentoria, tu estuda muito a parte da liderança. Uhum. Né? No podcast passado que a gente fez, tu falou de um livro do velejador que vai pro gelo lá, Uhum. deu um problema no barco dele, ele ficou só com 3 botes, enfim. E tu estuda muito essa parte. E agora, Olivia e Ricardinho estão mais crescidos, né? O que tu aprende com eles, assim, que tu leva pro teu estilo de liderança? O que tu Uhum. pode acho que aprender é a palavra de enxergar que eles te ensinam, direto ou indiretamente, né? E que tu leva pra liderança. Cara, talvez é chover no molhado que eu vou falar, mas liderança é muito mais sobre o outro do que sobre você, né, cara? O líder ele Massa. tem que entender qual é o grupo que você está trabalhando e entender na individualidade das pessoas, né? Porque assim como eu estava falando do perfil do mentor, de como é, alguns mais agressivos, outros mais tranquilos, eu acho que eu entendo que é mais importante a gente saber como lidar e se relacionar e falar e cobrar num nível mais individual. Então, por exemplo, uma coisa que estudei um pouco, tenho que me dedicar muito mais, a rotina não nos engoliu e não pudemos nos aprofundar, mas eu e a minha esposa, inclusive, a gente começou a estudar mais, se aprofundar nos 4 temperamentos, Legal. né, que enfim, algo que se estuda há milênios, né, desde dos filósofos gregos, enfim, da filosofia clássica, que fala sobre 4 perfis de temperamento, né, das pessoas: o sanguíneo, o fleumático, o Uhum, colérico e o melancólico, e com algumas variações, né, preponderâncias para um lado e para o uhum. outro, mas isso nos ajuda a entender demais como aquela pessoa é, né? Como ela Boa. recebe as coisas do mundo e como ela devolve as coisas para o mundo. Então você passa a ter uma conduta específica a partir do momento que você identifica esse temperamento dessas pessoas. E, cara, isso é incrível, assim, a hora Que que você massa. começa a entender e passar a analisar as pessoas, né, olhar assim, poxa, né, tô conversando aqui com o Maca, pô, qual será o temperamento dele? Ah, então tá, então ele é assim, ele gosta de que eu faça desse jeito, né, enfim, eu tenho que tomar cuidado com isso, aquelas coisas eu posso ser um pouco mais incisivo. Então eu vejo que a liderança, é lógico que é, tem os estilos dos líderes, Uhum. ele tem o seu jeito de fazer, mas ele só vai realmente trazer para um objetivo comum as pessoas se ele souber de fato lidar também com as individualidades, né? Eu acho que se você tem eu acredito pelo menos desse jeito que no próprio Shackleton, que era Uhum. o Shackleton, navegador isso aí. que tu mencionaste, cara. Depois tem um segundo livro sobre essa história dele, que é justamente um livro de estudo, né, Uhum. sobre liderança, eh, que, que, que desdobra um pouco de como ele conseguiu aquela façanha, né, aquela incrível história de sobrevivência e superação, como que ele conseguiu fazer aquilo. E em vários momentos ele fala sobre isso, como ele tratou as individualidades daqueles homens que acompanhavam, independentemente de hierarquia, né? Porque num navio como aquele tinham as hierarquias, né? Uhum. Mas entendendo como evitar conflito, como formar os subgrupos de maneira que que fossem ser perfis que muito mais se ajudassem e não houvesse atrito entre eles,
como que ele foi tomando as decisões, comunicando essas decisões de maneira que pudesse ficar claro para todo mundo. Então tem muito trabalho individual para que ele pudesse tirar aqueles 27 homens todos vivos daquela aventura incrível, né? Então eu acredito muito nisso, cara, que tem que ter um trabalho. O líder, eu acho que ele tem que muito mais, apesar do seu estilo de liderança, ele tem que ser uma pessoa que se atenta às individualidades e flexibiliza a sua conduta às individualidades do grupo que está sendo liderado, tá? Então, não é privilégio. Não estou falando de dar privilégio para um ou outro, Sim. mas saber como eu vou cobrar todo mundo. Uhum. Mas tem uns que eu preciso cobrar com carinho, porque a pessoa precisa daquele jeito, é do seu temperamento, é da sua conduta, e assim ele responde e entrega, e o outro que precisa da porrada, porque do mesmo jeito, é assim que ele funciona, é assim que ele reage, é assim que ele entrega. Então, se só der porrada, um não vai entregar, se só for carinho, o outro não vai se motivar também. Então, não tem. Você tem que ter um jeito de conduzir, entendendo as particularidades de cada um. O Bernardinho fala bastante disso também, Sim, né? E das sim. características dos dois times. Eu pensei, ele veio na minha mente várias vezes enquanto eu tava contando tudo isso, cara. Porque realmente também é um cara que eu acompanho, que eu admiro. E ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre... Bom, e é um cara que dispensa qualquer Com certeza. comentário acerca do que conquistou, né? E de onde chegou. Então, é sempre uma grande referência também. A gente lançou recentemente um produto na TXM, que é o Next Gen, né, para trabalhar empreendedorismo, criatividade, inovação, com o pessoal que está na escola ainda, que está no ensino médio, ensino fundamental. No colégio dos teus filhos lá, tem algo parecido? Se fala em algo assim? Como é que é mais ou menos isso? Cara, é curioso, porque eu já vi programas de empreendedorismo lá na escola. São programas, obviamente, extracurriculares, né, fora da grade curricular fixa, né, vamos dizer assim, mas tem, né, inclusive eu já vi alunas vendendo bolo, bijuteria, coisas assim, para juntar uma graninha para fazer uma viagem, né, de estudo, que eles, especialmente quando chega ali na idade adolescente. E essa é a vantagem de estar na Europa, né? Porque aí uma viagem de estudo é para Paris, é para Roma, é para essas coisas, né? E é ali do ladinho, né? E é pertinho, exatamente. Então elas têm esse tipo de ação, de estímulo para levantar recursos para fazer a viagem, para, né, enfim, ter uma graninha para gastar na viagem. Mas eu já vi programas também de empreendedorismo lá jovem. Eu acho que é algo que, assim como aqui, também poderia ser mais bem estruturado, intensificado e trabalhado também com outros métodos, de outras maneiras, né? Tendo uma visão até de importância disso para a vida, né? Como gestão financeira, né? Mas, cara, tem uns trabalhos muito legais lá, né? Especialmente no colégio que eles vão. Todo ano eles fazem um grande espetáculo que reúne todas as turmas do colégio, apesar de ser um colégio pequeno, mas né, que tem uma turma só por ano, mas é bastante gente. Cara, eu fiquei impressionado com o poder de comunicação, porque faziam já como se fossem, ao longo do espetáculo tinha vários TED Talks, como se fossem TED Talks, para uma plateia de 1.000 pessoas, né, familiares e amigos e tal. Cara, um teatro enorme. E as meninas lá, assim, falando, né? E a gente sabe o terror que para muita gente é falar em público, claro, né, cara? Claro. Então ele já vem habituando o palco, né? O protagonismo ali, o palco, falar em público, se apresentar, desde pequeno. Porque ali vai todo o colégio. Desde os bebezinhos do infantil que desfilam num carrinho, obviamente não fazem nada tão impactante, até as meninas lá do final do colégio fazendo uma apresentação e às vezes dá uma falha técnica e tu imagina que a pessoa vai desmoronar, né? Ficar nervoso, meu Deus, deu problema no microfone. Não, elas ficaram lá calmas, tranquilas, esperando ser resolvido, foi resolvido, continuaram, não gaguejavam. Eu falei, cara, e comunicação, falar em público é uma habilidade fenomenal, né, cara? Muito importante, que pode te ajudar em muitas carreiras. Então, cara, isso aí foi um negócio que me chamou muita atenção, como o colégio traz essa formação. E eles falam objetivamente isso, né? Que, na verdade, toda a formação que eles dão é uma formação para a vida. Não para
passar no vestibular ou coisa do gênero, que tem o seu papel, mas é muito pontual, né, cara? Passou o vestibular e aí? O que tu faz com aquilo tudo, né? Então, se é uma formação mais orientada à vida, isso certamente traz benefícios de longo prazo. Massa. Thiago, planos pro futuro? Cara, por enquanto, voltar para Portugal daqui a alguns dias. O que não é nada mal, não né? Não é mal, claro. Mas, cara, vamos continuar a desenvolver o trabalho por lá, ver o que é possível, né? Ainda, às vezes, as coisas demoram um bocadinho mais do que a gente espera, né? Como se diz por lá. E, cara, descobrir também novas possibilidades, né? Então, eu tô bem aberto, assim, né? Para conhecer as oportunidades que existem por lá, tentando linkar com tudo que eu já fiz por aqui, tentando linkar com as coisas que a TXM pode contribuir. E vamos ver, né, cara? Nem, como eu digo em muitas das minhas palestras, nem Arnaldo nem Zeca, né? Nem tanto a regra é clara, tem que ser assim, vai ser assim, tem que ser desse jeito. E nem deixa a vida me levar, né? Não tão solto, mas tentando encontrar alguma maneira de ser relevante, de me desenvolver, de criar e de poder conectar aqueles que estão em volta de mim. Coisa boa. E pra essa galera que tá ouvindo a gente se conectar contigo, quais são os canais? Cara, pode me procurar no Instagram, @Thiago Matoso, no LinkedIn também, pelo nome Thiago Matoso, são as duas mídias que eu mais uso, apesar de eu estar num momento reflexivo, não postando muita coisa para ver o que eu vou trazer mais para lá, para ser mais efetivo e mais eficiente nas minhas ações, né? Mas o canal tá aberto, eu acesso com frequência, então quem quiser se conectar e mandar uma mensagem, pergunta, crítica, qualquer coisa, tá aberto. Coisa boa. Thiago, obrigado pelo teu tempo aí. Sei que foi super corrido o tempo que tu ficou aqui, a gente conseguiu te roubar aí um tempinho, então obrigado demais pela contribuição. Imagina, cara, obrigado a você, eu adoro falar dos meus pensamentos, né? Coisa boa. E espero ter somado aí para quem tá assistindo, contribuir. E o canal sempre aberto. Quem tiver qualquer discordância ou quiser colaborar de alguma maneira com os meus pensamentos, manda aí nos canais e vamos conversar. Obrigado, Maca. Maravilha. Sucesso para todo mundo aí. Parabéns pela condução do podcast aí. Que eu comecei lá nos primeiros episódios, mas entreguei em boas mãos aí, que a mediação tua é show de bola também. Show de bola. E para você que tá ouvindo, assistindo a gente aí, segue Thiago Matoso, segue @txm.methods, tanto no Instagram quanto no LinkedIn também, que é a TXM Methods, e no YouTube o nosso canal é o TXM Business. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!